Encontramos aqui mais uma carta do Rebbe dirigida a uma pessoa que se queixava de falta de concentração na reza, e pior do que isso, a pessoa se sentia invadida por pensamentos alheios, pensamentos fúteis. Não só que ela não conseguia se concentrar durante a reza, mas mesmo nos momentos de oração ele sentia de forma inevitável pensamentos estranhos, pensamentos fúteis que atrapalhavam a sua concentração, a sua oração. Então, assim escreveu a pessoa para o Rebbe, e o Rebbe lhe responde dizendo que é sabido que esses pensamentos estranhos, pensamentos fúteis que vêm e confundem a pessoa durante a reza, eles vêm em decorrência a dvarim beteilim, a conversa fútil, conversa fiada, quando a pessoa fica falando sobre todo tipo de assunto e muitas vezes até sobre bobagens, etc., ou pensamentos fúteis, pensamentos vagos e vazios antes da reza. Então isso acaba influenciando na concentração durante a reza. Ou seja, o Rebbe diz muitas vezes isso, que a pessoa não consegue se concentrar direito durante a reza, ou mesmo quando ele tenta se concentrar, mas ele vê um turbulhão de pensamentos invadindo a sua mente. Então, o Rebbe diz que muitas vezes isso é consequência de pensamentos fúteis que ele teve antes da reza, ou de conversas fiadas ou tolas que ele teve antes da oração. E tudo isso como resultado, em decorrência disso, na hora da reza, a pessoa não consegue cessar esses pensamentos, essas ideias. Portanto, diz o Rebbe, quanto mais a pessoa tomar esse cuidado de limitar a si. Por exemplo, se a reza é de manhã, então ele vai direto para a reza, ou vai fazer um estudo inspiratório, como é recomendável, estudo da Hassidut antes da reza, mas todos os outros assuntos, conversas e afazeres, enfim, agenda, tudo isso que a pessoa deixe para depois da reza. O Rebbe assegura a pessoa, se ele agir dessa maneira, ele vai perceber que vão diminuir intensamente os pensamentos vagos, os pensamentos fúteis que ele tem durante a reza. Além disso, o Rebbe recomenda a ele, mesmo que talvez ele conheça a reza de cor e salteado, mas que ele reze com o Sidur, com o livro de oração aberto, se concentrando nas letras e palavras impressas no Sidur. Além disso, o Rebbe também recomenda que antes e depois da reza, como nós já vimos uma recomendação anterior, que ele recite alguns capítulos do livro de Salmos, que isso também ajuda a abrir a mente, limpar o coração, etc. E também dê algumas moedas para tzedakah antes de iniciar a oração. Além disso, essa pessoa, esse homem escreveu para o Rebbe que ele não era só durante a reza, mas infelizmente ele também se vê acometido de pensamentos, e pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins, durante o dia. E ele pediu para o Rebbe um conselho de como evitar isso. Então, o Rebbe recomenda a ele que ele estude alguns discursos racídicos, que esses ensinamentos racídicos, eles sempre, finalmente, acabam alegrando o coração da pessoa e erguendo o seu espírito, elevando a sua alma. Portanto, acabam elevando a pessoa. Quando a pessoa se dedica a estudos elevados de coisas profundas, espirituais, isso acaba erguendo a pessoa, tirando ele da areia movediça, ou retirando ele da lama, onde talvez ele estivesse afundado. E interessante que o Rebbe aqui, para essa pessoa, recomenda em especial, ele sugere que ele comece estudando Kuntres Umayan, que é um ensaio longo e profundo do quinto Rebbe de Chabad, do Rebbe Reshab. A gente menciona isso porque nós temos esse estudo na íntegra disponível no nosso YouTube, que é um estudo muito profundo e interessante, esse ensaio chamado Kuntres Umayan, que o Rebbe recomenda para essa pessoa, para essa pessoa poder se livrar de pensamentos maus, negativos, por assim dizer, limpar sua mente, lavar sua alma e elevar-se para um plano mais sagrado, espiritual.